Olá, seja muito bem-vindo ao terceiro dia da nossa jornada de 21 dias pelo livro de Provérbios. Se você tem acompanhado os vídeos anteriores, já percebeu como essa caminhada está nos trazendo sabedoria para viver de forma alinhada com a vontade de Deus. Hoje, vamos falar sobre um tema essencial: as advertências contra a imoralidade. A Bíblia nos alerta diversas vezes sobre os perigos da sedução e da infidelidade. Em Provérbios 5, encontramos um ensino direto e profundo sobre a necessidade de mantermos um coração fiel e puro diante de Deus. Antes de mergulharmos nesse estudo, vamos orar para que o Espírito Santo nos guie e nos dê discernimento. Senhor, te agradecemos pela oportunidade de estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para compreender e aplicar esses ensinamentos em nossas vidas. Que possamos ter corações fiéis e mentes protegidas contra toda sedução do inimigo. Fala conosco e fortalece-nos na Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vamos abrir nossas Bíblias em Provérbios 5 e ver o que Deus tem a nos ensinar. O capítulo 5 começa com um conselho direto do sábio. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina o teu ouvido. Provérbios 5, versículo 1. Ou seja, devemos estar atentos às orientações de Deus para não cairmos em ciladas. O texto segue alertando sobre a mulher adúltera, que representa toda a sedução do pecado. No versículo 3, lemos que os lábios da mulher estranha destilam mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Mas logo em seguida, o versículo 4 nos mostra a realidade. Porém o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Aqui, aprendemos que o pecado pode parecer agradável no início, mas suas consequências são destrutivas. Quantas pessoas não foram enganadas por prazeres momentâneos e depois sofreram perdas irreparáveis? Consequências da infidelidade. Provérbios 5 deixa claro que a infidelidade traz destruição. Nos versículos 8 e 9, somos orientados: afasta o teu caminho dela, e não te aproximes da porta da sua casa, para que não dês a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. O adultério pode destruir lares, acabar com a confiança e trazer sofrimento para todos os envolvidos. Deus não nos dá esses mandamentos para nos privar de algo bom, mas sim para nos proteger do mal. O valor do casamento e da pureza. Em contrapartida, o capítulo nos ensina que a fidelidade no casamento é uma bênção. Nos versículos 18 e 19, encontramos a seguinte exortação: seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Deus deseja que encontremos alegria dentro da aliança que Ele estabeleceu. Aplicação prática. Como podemos aplicar esse ensinamento? Evitar situações de risco. Não dê espaço para tentações desnecessárias. Fortalecer a vida espiritual. Ore e leia a palavra constantemente. Valorizar o casamento e a pureza. Reconheça as bênçãos que Deus já te deu. Agora que entendemos a seriedade da fidelidade e os perigos da imoralidade, vamos avançar para Provérbios 6, onde veremos como o pecado do adultério pode trazer consequências ainda mais graves para a vida de uma pessoa. Agora que entendemos os perigos da infidelidade e a importância da fidelidade no casamento, vamos aprofundar ainda mais esse tema com Provérbios 6. Esse capítulo nos alerta sobre as consequências severas que acompanham aqueles que escolhem seguir o caminho da imoralidade. Antes de falar diretamente sobre a imoralidade, Provérbios 6 aborda outro problema que também leva à destruição: a preguiça e a perversidade. Nos versículos 6 a 11, encontramos o famoso conselho sobre a formiga. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e sê sábio. Ela, não tendo chefe, nem superintendente, nem governador, faz a provisão do mantimento no estio e ajunta, no tempo da ceifa, o seu alimento. Até quando, ó preguiçoso, ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? Aqui, aprendemos que devemos ser diligentes e responsáveis em nossas vidas. O pecado da imoralidade muitas vezes se infiltra na vida daqueles que vivem sem propósito, sem disciplina e sem temor a Deus. Os pecados que Deus abomina. Nos versículos 16 a 19, vemos uma lista de 7 coisas que Deus odeia, e entre elas encontramos o coração que maquina pensamentos perversos e os pés que se apressam a correr para o mal.
Isso nos mostra que o adultério e a imoralidade não acontecem de repente. Antes de cairmos em um pecado grave, geralmente é uma série de pequenas concessões, pensamentos impuros, flertes perigosos, falta de vigilância. A destruição causada pelo adultério. Agora, chegamos à advertência central deste capítulo, o perigo do adultério e das paixões ilícitas. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que suas vestes se queimem? Provérbios 6, versículo 27. Aqui, a Bíblia nos mostra que brincar com o pecado é perigoso. O adultério é como fogo. Uma vez que começa, ele se espalha e destrói tudo ao redor. Muitas famílias foram desfeitas por conta de uma traição. Muitas reputações foram manchadas, carreiras arruinadas e vidas destruídas por causa desse pecado. A vergonha e as consequências. Os versículos 32 e 33 deixam claro o peso desse pecado. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Receberá feridas e vergonha, e o seu opróbrio nunca se apagará. Diferente de outros pecados, a imoralidade sexual traz consequências que podem durar uma vida inteira. Mesmo que haja perdão, as marcas ficam. Se este estudo tem edificado sua vida, te convido a dar uma olhada nos materiais de estudo que disponibilizamos na descrição do vídeo. Além de aprofundar seu conhecimento bíblico, você estará nos ajudando a continuar trazendo conteúdos que edificam e fortalecem a fé. Aplicação prática. Diante de tudo isso, como podemos evitar cair nessas armadilhas? Evite a tentação antes que ela comece. Se proteja, evite lugares e situações que podem levar ao pecado. Tenha relacionamentos saudáveis, cultive amizades que te aproximam de Deus. Busque a Deus constantemente. Uma vida de oração e leitura da palavra nos mantém firmes. Agora que vimos as consequências da imoralidade, no próximo capítulo vamos analisar Provérbios 7, onde encontraremos um retrato vívido de como a sedução opera e como podemos nos proteger. Nos capítulos anteriores, aprendemos sobre os perigos da infidelidade e as consequências da imoralidade. Agora, em Provérbios 7, encontramos uma ilustração vívida de como a sedução acontece e de como podemos nos proteger dessa armadilha. A importância da sabedoria e dos mandamentos. O capítulo começa com um forte apelo para que guardemos os mandamentos de Deus. Filho meu, guarda as minhas palavras, e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Provérbios 7, versículos 1 e 2. Aqui, a Bíblia nos ensina que a melhor forma de evitar a sedução do pecado é encher nosso coração com a palavra de Deus. Se tivermos a mente saturada com as verdades bíblicas, teremos discernimento para resistir às tentações. A estratégia da sedução. Nos versículos 6 a 23, Salomão descreve uma cena onde um jovem ingênuo é seduzido por uma mulher adúltera. Essa passagem nos mostra como o pecado age. A vítima é despreparada. O jovem passava pela rua, junto à esquina dela. Versículo 8. A tentação é atraente. A mulher o agarra e o beija. Versículo 13. O pecado parece inofensivo. Ela diz: já ofereci os meus sacrifícios de paz. Hoje paguei os meus votos. Versículo 14. Ou seja, ela tenta justificar sua ação. A promessa do prazer sem consequências. Ela diz: vem, saciemo-nos de amores até pela manhã. Versículo 18. O jovem é enganado e destruído. Ele a segue como um boi que vai ao matadouro. Versículo 22. Isso nos ensina que o pecado nunca se apresenta como algo ruim. Ele sempre parece atraente, inofensivo e justificável. Mas no final, ele nos leva à destruição. A consequência final. O capítulo termina com um alerta forte. A casa dela é caminho para a sepultura, que desce para as câmaras da morte. Provérbios 7, versículo 27. Isso nos mostra que seguir o caminho da imoralidade leva à ruína espiritual, emocional e, muitas vezes, física. Ok, mas como se proteger? Evite situações de risco. Não se coloque em lugares ou contextos que favorecem a tentação. Guarde sua mente e seu coração.
Medite na palavra de Deus e desenvolva um relacionamento forte com Ele. Busque ajuda e prestação de contas. Tenha amigos e mentores espirituais que possam te ajudar a permanecer firme. Após refletirmos sobre essas advertências, é essencial pedirmos a Deus sabedoria e força para resistirmos às armadilhas do inimigo. Oremos. Senhor, obrigado pela Tua palavra que nos ensina e nos alerta contra os perigos da imoralidade. Pedimos que nos dês um coração sábio e um espírito forte para resistirmos às tentações. Guarda nossos passos, protege nossos lares e nos ajuda a viver em santidade. Em nome de Jesus. Amém. Se este estudo foi edificante para você, não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para continuar acompanhando nossa campanha de 21 dias no livro de Provérbios. E lembre-se de conferir os materiais de estudo na descrição. Eles são um recurso valioso para aprofundar sua caminhada com Deus. No nosso próximo vídeo, vamos falar sobre o poder da sabedoria na tomada de decisões. Então, não perca!